população aumenta, a cidade cresce. Há interesses. Falta tempo e as pessoas vivem estressadas. E para que tudo isso não resulte em um caos, um bom planejamento e também áreas verdes são essenciais. Mas vamos voltar no tempo para ver como essas áreas eram utilizadas em diferentes épocas e lugares. As áreas verdes, a princípio, ocorreram com a arte de jardinocultura em dois principais lugares, Egito e China. O Antigo Egito é considerado o berço da jardinagem ocidental, onde os jardins possuíam função fundamental de reduzir o calor excessivo nas moradias. Já nos jardins da China, nação considerada pátria dos jardins naturalistas, predominavam símbolos e aspectos religiosos. Mas foi na Grécia que as áreas verdes passaram a ser usadas pela primeira vez como locais de passeio e lazer coletivo, compondo assim uma nova ideia de espaço livre para usufruto da comunidade. Na Idade Média, surgem formas renovadas de jardinaria, com destaque para os jardins árabes, que são jardins internos compostos basicamente por plantas frutíferas. Mais tarde, durante o Renascimento, a jardinagem foi definida pela busca de refinamentos estéticos, destacando assim sua característica artística. Essa nova abordagem teve repercussão principalmente na Itália, na França e também na Inglaterra. No Brasil, os jardins públicos vieram no começo da colonização, assumindo uma função estética e de lazer. Mas hoje, como são compreendidas as áreas verdes? Na verdade, não existe um conceito concreto. Existem vários autores que definem elas de diferentes formas. Alguns, por exemplo, definem a área verde como qualquer área em que há predomínio da vegetação arbórea, incluindo inclusive canteiros centrais de avenidas e trevos e rotatórias de vias públicas. Outros, porém, consideram que para ser área verde, o local precisa, além do predomínio da vegetação arbórea, apresentar pelo menos 70% de sua superfície permeável. Existem ainda casos em que são consideradas áreas verdes apenas os lugares que apresentam alguma forma de lazer. Mas há um conceito interessante que considera área verde espaços destinados à preservação ou implantação de vegetação ou ao lazer público, ou seja, não precisam apresentar necessariamente esses três itens, mas pelo menos um deles. O conceito que se aplica à cidade de Curitiba é semelhante a esses. Aqui são consideradas apenas áreas verdes onde há predomínio da vegetação arbórea e área permeável, que podem ou não oferecer opções de lazer. Também há diferentes opiniões em relação à função das áreas verdes, mas de forma geral, elas apresentam função ecológica, estética e social. A ecológica se manifesta na medida em que as áreas verdes diminuem os impactos causados pela industrialização e o crescimento das cidades. A função estética está relacionada ao papel de integração entre os espaços construídos e os destinados à circulação. E a função social está relacionada com as opções de lazer oferecidas nesses locais. Antes de falar de planejamento urbano, vamos diferenciar o termo de gestão urbana, pois seu uso como sinônimo é errado. Enquanto o planejamento urbano remete ao futuro como uma forma de prever a evolução da cidade e, a partir disso, se precaver contra problemas e dificuldades, a gestão urbana remete ao presente, ao curto prazo, tendo em vista necessidades imediatas. A história do planejamento urbano em Curitiba teve início na década de 1850, passando por diversos acontecimentos até a criação, em 1943, do Plano Agache. Foi a primeira tentativa de ordenação da cidade como um todo. O Plano Agache foi revisado 20 anos depois, originando o Plano Preliminar de Urbanismo, que se transformaria no Plano Diretor em 1966. O plano foi modificado em 2004 para se adequar ao Estatuto da Cidade. O Estatuto define que toda cidade com mais de 20 mil habitantes deve ter um plano diretor, já existente no caso de Curitiba. Nessa revisão, as áreas verdes ganharam maior presença, com a criação inclusive do Plano Setorial de Controle Ambiental e Desenvolvimento Sustentável.
Este plano proporciona melhor direcionamento das estratégias ligadas ao meio ambiente, uma vez que é mais específico. Juntamente com o plano diretor, constitui as principais estratégias para o futuro das áreas verdes. Alguns itens previstos no Plano Diretor de 2004 são preservação e recuperação do ambiente natural e proporcionar padrões adequados de qualidade e do uso dos espaços abertos e verdes, em áreas livres de resíduos e de poluição visual e sonora. No caso do plano setorial, os itens são mais específicos, determinando, por exemplo, a ampliação das unidades de conservação em 10% a cada 4 anos. No plano, também são definidas metas para orientar a realização do objetivo final. De forma direta ou indireta, vários outros itens nos planos estão relacionados com as áreas verdes. Um exemplo de relação indireta são os itens que abordam a habitação. A relação está, principalmente, nas ocupações irregulares. Elas constituem um problema de habitação e muitas vezes ocorrem em áreas verdes. Em Curitiba, é possível observar um crescimento populacional em direção aos bairros longe do centro, justamente onde a concentração de áreas verdes é maior. É necessário, então, um planejamento tanto habitacional quanto ambiental, para que não se estabeleçam ocupações irregulares. O problema dessas ocupações é ambiental quando atinge as áreas verdes, mas também social, visto que essas áreas geralmente ficam privadas de serviços públicos de qualidade. Escolhemos o Parque Jardim Botânico para uma análise específica das áreas verdes. Em visita ao parque, foram registrados índices sonoros e feitas fotografias panorâmicas para analisar a poluição sonora e visual. A principal conclusão das medições foi de que o barulho no parque vem, sobretudo, das ruas. No ponto 1, distante das ruas, o valor médio obtido foi de 64 decibéis, enquanto que no ponto 2, a média foi de 82 decibéis. Vale lembrar que é estabelecido que 65 decibéis é o nível máximo ao qual um cidadão pode se expor no meio urbano sem riscos. A análise da poluição visual foi feita pelo fator visão do céu, a partir de imagens panorâmicas. Funciona da seguinte forma. Primeiro, são tiradas várias fotografias, cobrindo um ângulo de 360 graus. Depois, as fotografias são mescladas numa panorâmica, então convertidas utilizando uma projeção chamada estereográfica, que resulta nesta imagem. A partir dela, é possível observar o quanto do céu é visível nesse determinado ponto. Foi concluído que a poluição visual não é o principal problema do parque, visto que a obstrução da visão ocorre principalmente por árvores, que não caracterizam poluição visual.